Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Estimados irmãos e irmãs, estamos no mês de outubro, mês missionário. Estamos meditando a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões. Missionários da esperança entre os povos. A esperança não decepciona. Hoje, refletindo o ponto 2, cristãos, portadores e construtores de esperança entre os povos. Seguindo a Cristo Senhor, os cristãos são chamados a transmitir a boa nova, partilhando as situações concretas da vida com aqueles que encontram, tornando-se portadores e construtores da esperança. Pois as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo, e não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco em seus corações. Essa célebre afirmação do Concílio Vaticano II, que nós acabamos de ler, que expressa o sentimento e o estilo das comunidades cristãs de todas as épocas, segue inspirando seus membros e os ajuda a caminhar com seus irmãos e irmãs pelo mundo. Disse o Papa: dirijo-me especialmente a vocês, missionários e missionárias adigentes, que seguindo o chamado divino, vão a outras nações para dar a conhecer o amor de Deus em Cristo. De todo o coração, muito obrigado. Suas vidas são uma resposta concreta ao mandato de Cristo ressuscitado, que enviou os discípulos para evangelizar todos os povos. Ide e fazei com que todos os povos se tornem meus discípulos. Dessa forma, evidenciam a vocação universal dos batizados a serem, com a força do Espírito Santo e o empenho cotidiano, missionários entre os povos e testemunhas da imensa esperança que nos foi dada pelo Senhor Jesus. O horizonte dessa esperança ultrapassa as realidades mundanas passageiras e abre-se às realidades divinas que já podemos saborear no tempo presente. De fato, como recordava São Paulo VI, a salvação em Cristo que a Igreja oferece a todos como dom da misericórdia de Deus não é apenas imanente ao mundo, limitada às necessidades materiais ou mesmo espirituais, que se identificam com os desejos, as esperanças, os assuntos e as lutas temporais, mas sim uma salvação que ultrapassa todos esses limites para realizar-se em uma comunhão com o único absoluto Deus. Salvação transcendente, escatológica, que começa certamente nesta vida, mas se cumpre na eternidade. Impelidas por tão grande esperança, as comunidades cristãs podem ser sinais de uma nova humanidade em um mundo que nas regiões mais desenvolvidas apresenta graves sintomas de crise humana, um sentimento generalizado de desorientação, solidão e abandono dos idosos, dificuldade em estar disponível para ajudar quem está ao redor. Nas nações tecnologicamente mais avançadas, a proximidade está diminuindo, estamos interligados, mas não em relacionamento. A eficiência e o apego às coisas e ambições nos tornam egocêntricos e incapazes de altruísmo. O Evangelho vivido em comunidade pode nos devolver a humanidade íntegra, saudável e redimida. Por isso, disse o Papa, renova o convite para realizar as obras mencionadas na bula de proclamação do jubileu deste 2025, com especial atenção aos mais pobres e frágeis, aos doentes, aos idosos, aos excluídos de uma sociedade materialista e consumista, e fazê-lo ao estilo de Deus, ou seja, com proximidade, com paixão, com ternura, cuidar da relação pessoal com os irmãos e irmãs, conforme a situação em que se encontram. Muitas vezes são eles que acabam por nos ensinar a viver com esperança.
Pelo contato pessoal, podemos transmitir o amor do coração compassivo do Senhor. Perceberemos que o coração de Cristo é o núcleo vivo do primeiro anúncio. Ao beber dessa fonte, podemos oferecer com simplicidade a esperança recebida de Deus, levando aos outros a mesma consolação com que fomos consolados. No coração humano e divino de Jesus, Deus quer falar ao coração de cada pessoa, atraindo todos nós para o seu amor. Fomos enviados para continuar esta missão, a missão de ser sinal do coração de Cristo e do amor do Pai, abraçando o mundo inteiro. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.